Mesa colorida, né? Sem gasto. Quinta-feira na área. Vamos começando aqui a nosso estudo, dando seguimento à reza. Muita Kavaná hoje, Yom Kippur, Slichot. Obrigado a todos que compareceram. E... Yamim Noraim. Né? Exatamente. Não, ainda não é Yom Kippur. Mas a gente tem hoje assim vários visitantes especiais. Aqui ao meu lado tem o Charles, tem o Carlos e a Benilce, que são de São Paulo e estão aqui hoje, de Lorena. Enfim, muito, muito especial. Temos aqui a Lorena, temos o Zassayag aqui ao meu lado também. Enfim, está sendo uma quinta-feira especial. Eu queria também dedicar esse estudo à memória do avô da Carla, senhor Eli, tá? Que faleceu ontem. Bom, para fazer esse estudo de hoje, a nossa convidada é a Bia Bar, tá? A Bia, ela está de longe, né? Mas ela está sempre perto da gente. Ela está todas as quintas-feiras que eu posso reparar, ela está aqui com a gente. E isso é muito bom, tá? É uma herança da pandemia que a gente, né, conseguiu firmar esse online, enfim, junto com o presencial. Estão os dois cheios, temos aqui mais de 20 aqui hoje, presencialmente, e temos também 20 no online, em várias geografias. Algumas bem distantes, outras aqui, o meu amigo Landen, que poderia estar aqui com a gente, mas ele deve estar no IBGE. Bom, a Bia, para quem não conhece, para quem conhece e para quem não conhece, a Bia foi uma ativista fora de série aqui na área. Quem conhece a Bia? Pois é, quem não conhece. A Bia começou a carreira de ativismo na Hazit Noah, nos movimentos juvenis, né? Que hoje precisam muito da ajuda e de falarmos bem dos movimentos juvenis para levarmos os nossos jovens de volta para o movimento juvenil. Tá? O movimento juvenil é uma formação assim que eu não tenho nem palavras para descrever o quão bem isso faz. Ah, mas eu não fui de movimento juvenil. Tudo bem, mas quem foi sabe a diferença, sabe uma experiência isso incrível. É uma experiência incrível. Né? Não vamos privar os nossos jovens de participar dos movimentos juvenis. Tá? Bom, a Bia trabalhou na educação, trabalhou no rabinato, e a Bia vai nos dar hoje uma mensagem específica de Yom Kippur. Tá? Hoje a gente leu novamente a Zino, a poesia, né? E hoje o estudo está com ela sobre Yom Kippur. Janete, quer falar alguma coisa? Quero dizer que eu tive em Zurique, visitei a Bia 3 vezes. Olha aí. Então, já é um... Botei ela no meu itinerário. Foi um privilégio. Que bacana. Eu quero ir também. Vamos... Privilégio para mim. Bia, então vamos lá. Tenho o privilégio de te escutar. Por favor, Bia, está com a palavra. Ok. Bom, eu vou contar uma história. Em fevereiro de 2010, houve um forte terremoto no Chile que deixou centenas de mortos e milhares de desalojados. Logo, os líderes da comunidade judaica de Santiago se reuniram para planejar as ações de socorro. Eu estou ouvindo com eco. Vocês também estão ouvindo com eco? Vou fechar o microfone. Passaram dias discutindo sem chegar a uma resposta prática. Um empresário de uns 40 anos, que participou dessas reuniões, resolveu agir.
Ele encheu um pequeno caminhão com arroz, água e colchões, botou seu filho no carro também e dirigiram durante 8 horas até o local do terremoto. Bia, só um instantinho. Tenta mexer se aproximar do microfone, alguma coisa que deu uma embolada no som aqui, dessa última fala tua. Eu nem sei onde é o microfone aqui. Onde é o microfone aqui, Charles? Mas o som da Bia tá bom, ô, Vitor. Pra gente tá bom. Tá, Acho que o então tá bom. problema é aí. Então é aqui, ele vai mexer aqui. Pera aí. Não, ainda não tô com o aparelho. Tá bom, vai lá, Bia. A gente vai. Desculpa, dá um rewind. De onde vocês não ouviram mais? De onde que vocês não escutaram? O empresário de 40 anos. Terremoto do Chile. Ah, ok. Então, depois do terremoto, os líderes da comunidade judaica se reuniram para planejar as medidas de socorro. Passaram dias discutindo sem chegar a uma solução prática. Um empresário de uns 40 anos que participou dessas reuniões resolveu agir, encheu um pequeno caminhão com arroz, água e colchões, botou seu filho adolescente no carro e dirigiu durante 8 horas até o local do terremoto. Lá eles distribuíram esses produtos às vítimas e voltaram. Ele disse: talvez não tenha sido a forma mais eficiente de ajudar, mas me deixou uma marca que jamais esquecerei. Estão escutando bem? Essa experiência o levou a avaliar sua própria atitude em relação a tzedakah. Explicou que durante anos sua ideia de tzedakah era preencher um cheque e mandar pelo correio. Mas à medida que se envolveu mais, percebeu que tzedakah faz tanto por quem dá quanto por quem recebe. Ele disse: descobri que quanto mais dou, mais amigos tenho, melhor me sinto e mais o meu negócio tem sucesso. O empresário, no entanto, ficou frustrado com a falta geral de consciência da comunidade judaica e lamentou que rabinos e líderes comunitários costumam falar sobre tzedakah em Yom Kippur, fazendo apelo somente para a sinagoga ou Israel, mas que há muito mais beleza e sabedoria na nossa tradição que não são abordadas. Um princípio básico do judaísmo é o esforço de transcender e santificar o mundo material. O Talmud afirma que a mitzvah de tzedakah é equivalente a todos os outros mandamentos. Um dízimo, 10%, é a obrigação padrão mínima. Quem dá tzedakah enriquece espiritualmente e supera o individualismo tão pregnante hoje. Por essa razão, nossos sábios dizem que, mais do que o rico faz pelos pobres, o pobre faz pelos ricos. E o empresário lembrou: as pessoas pensam que quando dão, perdem, mas nunca alguém ficou pobre por doar. Você tem que dar para receber. E ele concluiu: ao fornecer ajuda monetária, não importa o valor, mostramos que o dinheiro realmente não nos pertence, mas sim a Deus. Ele o deu para nós para sermos administradores, para gerirmos o dinheiro e o usarmos da melhor maneira possível. Outro princípio judaico é que a tzedakah começa em casa. Se seus pais estão com fome, isso vem antes de doar um abrigo para moradores de rua. A partir daí, são círculos concêntricos para fora. Nossa casa, nossa comunidade, incluindo Israel, a comunidade maior e depois o país.
O Rabino Harold Schulweis se formou pelo JTS, onde foi aluno de Mordechai Kaplan e Avraham Yoshua Heschel, e que foi considerado uma importante autoridade e teólogo do judaísmo conservative e reconstrucionista, nos oferece uma reflexão para Yom Kippur. A oração Unetanetoker, que entoamos em Rosh Hashanah e Yom Kippur, conclui com a frase Teshuvah, Tefilá e Tzedakah podem evitar a severidade do decreto. Teshuvah é arrependimento. Tzedakah é oração. Não, Teshuvah é arrependimento, Tefilá é oração. Tzedakah é tão importante que o Talmud nos ensina que é igual a todos os mandamentos da Torá combinados. Schulweis não traduz Tzedakah e justifica que há ideias que não dá para traduzir. Ele explica que Shabat não é sábado, sábado vem do latim Saturno, o planeta Saturno, e Tzedakah não é caridade, que vem do latim caritas. Nem Schnorrer é um mendigo. O mendigo implora, suplica. Para compreender o uso adequado do termo Schnorrer, é preciso voltar aos sistemas legais e morais judaicos. No judaísmo, os pobres têm direitos sobre todos nós. A forma como tratamos os pobres, os desfavorecidos, os feridos, os párias, os excluídos, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, é um teste para a nossa crença no judaísmo e em Deus. Existe uma ideia antiga de que se a pessoa é pobre, deve haver algo errado com ela. Mas a Torá, os profetas, o Talmud, o Midrash e a lei judaica não aceitam isso. Pobreza não é sinal de pecado, nem é pecado. Na verdade, a Torá promove o pobre como favorito de Deus. E Schulweis continua esclarecendo que Tzedakah é um mandamento, um dever, uma obrigação, um imperativo sagrado. Tzedakah não pode ser traduzida como caridade. Não é uma questão de sentimento, de disposição pessoal. No Shulchan Aruch lemos, é um mandamento afirmativo dar tzedakah aos pobres, tal como está escrito em Devarim. Se houver uma pessoa necessitada entre vocês, não endureçam o coração, nem fechem a mão. Patuach tiftach, abra sua mão. Avet tavitenu, dê, e seu coração não ficará entristecido. Por que a repetição? Por que você não pode dizer, porque você não pode dizer, eu já dei a essa pessoa ontem, pois o faminto não estava com fome só ontem, está com fome hoje e estará também amanhã. Dê significa que você deve dar com pelo menos duas motivações. A primeira vez é por uma questão de lei, de obrigação. A segunda é uma questão de coração e sentimento. E a lei diz, você deve dar imediatamente. Se alguém pedir comida, não investigue sua honestidade. Dê-lhe logo, sem questionar ou hesitar. Há muitas bênçãos para recitarmos todos os dias sobre a comida, a bebida, o arco-íris, os oceanos, mas não há bênção sobre tzedakah. A tzedakah não deve ser interrompida ou adiada nem por uma bênção. Tzedakah é a bênção. Schulweis pergunta, quem deve dar? E responde, todos. O Shulchan Aruch diz,
Cada pessoa é obrigada a dar tzedakah de acordo com suas posses. Mesmo o pobre que recebe tzedakah deve dar tzedakah. Que dê do que recebe, e mesmo que só possa dar davar meat, algo pequeno, não deve se conter, pois o seu povo é considerado tão importante quanto a tzedakah do rico. E eu, Bia, penso que a sua tzedakah deve ser acolhida do mesmo modo que é recebida a do rico. E Shurvas acrescenta: a tzedakah não é apenas para o bem do destinatário, mas também para o bem do doador. A tradição ensina a cultivar a sensibilidade moral. Desenvolvemos consciência moral pela observação, pelo hábito, pelo exercício da abertura da mão, que talvez até preceda a abertura do coração. A tzedakah está enraizada no princípio judaico básico de que somos responsáveis uns pelos outros. Somos obrigados a compartilhar nossos bens com quem precisa. O judaísmo tem muitos objetivos, e um dos mais importantes é desenvolver em nós e nos nossos filhos a sensibilidade judaica, a consciência coletiva. O caráter judaico essencial é um coração compassivo, uma mão aberta e uma alma solidária. E Shurvas conclui: tzedakah nos ajuda a abrir nossos lábios, nossas mãos e nossos corações. Tzedakah é indispensável para Teshuvah e Tefilá. Sobre esses três conceitos está baseado o mundo. Sobre esse tripé estamos nós. Shana Tová Umetuká, Mar Hatimá, Tová para todos. Muito bom, Bia. Muito bom mesmo. Poxa, inspirador. Muito obrigado, Bia. A tzedakah precede a abertura do coração. Adorei isso. Adorei várias coisas, mas esse, então, maravilhoso. Vamos abrir aqui para os comentários, né? Enquanto vocês se preparam. Assim também no início, você falou assim, olha, o empresário, ele se comoveu com o terremoto, e aí ele pegou o dinheiro dele e o tempo dele e saiu pelas ruas, né? Ele poderia... Eu estava pensando nisso outro dia, né? Para algumas pessoas, né? Eu estava até conversando com o Luiz isso. Para algumas pessoas, o dinheiro não é o problema, né? Não é. Né? E para essas pessoas que para o dinheiro não é problema, a doação em si não é a tzedakah. A tzedakah é o tempo, a dedicação. Esse empresário teve, né? No momento que ele viu, ele falou assim, não adianta só dar o dinheiro, alguém tem que executar esse negócio, né? Então fica sempre aqui o chamado ao voluntariado, né? Muito bom, quer dizer, o dinheiro é indispensável, mas indispensável, sem dúvida, o tempo das pessoas e a dedicação das pessoas. Não sei se alguém se preparou. Aqui já se preparou. Dá para dizer que o brechó está recolhendo doações para o fim do ano, que vai ter o brechó do bem, aproveitando. Está ligado? Está ligado, claro. Está ligado. Eu vivo ligado. Estamos ligados. Eu tenho 60 gravatas que sobraram da minha atividade profissional. Eu fico com o maior medo de dar para brechó. Ô Bia, eu gostei de tudo que você falou, mas eu tenho uma dúvida fundamental nessa história da tzedakah, quando... Não é uma crítica, é uma dúvida, quando fala assim. Tudo que você falou, vários pontos, eu concordo em todos eles, mas quando fala, não, porque você dando, você ajuda a você mesmo. Isso me deixa assim uma impressão de que a tzedakah, o conceito de você cuidar do fragilizado, que é a tzedakah, tá certo? Porque a história de pobre é uma palavra que não reflete de maneira nenhuma, sempre vai ter alguém mais pobre, né? Se você
se o Rafael lá tem 3 Maseratis e eu tenho 4, ele é pobre. Mas ele tem 100 milhões de dólares. Só que eu tenho 101, então ele é mais pobre que eu. Então esse é o problema. Não é pobre a questão é o necessitado, quem realmente precisa para viver e tal, para subsistir. Mas quando você fala, se você ajuda o pobre, você se ajuda, você não está introduzindo aí uma questão utilitária? E não é a obrigação, e não de obrigação. Eu acho que todas essas mitzvot são sociais, são de obrigação. Você tem obrigação de fazer para cuidar da sociedade, dos fragilizados. Agora, quando eu falo, cuida do fragilizado porque você vai se beneficiar, virou uma transação. Então, essa é a minha dúvida. O microfone da Janete está desligado. Eu estou dizendo que o Raul congelou nessa frase. Essa frase eu também não gostei. Eu também ia congelando, mas eu consegui continuar prestando atenção. E depois a Bia, no contexto dela, colocou, eu entendi que ela colocou que a pessoa é bom para você no seu sentimento quando você ajuda uma outra pessoa. Continua inclusive conhecendo a Bia, eu acho muito difícil ela expressar isso. Continua sendo transacional, se é no teu sentimento ou no teu bolso. Não. Peraí, deixa eu acabar. E eu não congelei, eu falei, gostei de tudo que você falou, mas isso aí você pode tirar. Eu não estou falando que só ela falou só isso. Estou falando, isso aí não precisa. Não precisa. Essa transação, tornar a obrigação religiosa que nós temos de cuidar dos fragilizados como uma transação, eu cuido porque eu vou me beneficiar, porque eu vou ser iluminado por Deus, porque eu vou ficar feliz, porque eu vou não sei o quê, é transacional. Eu acho que está fora. É melhor transacional do que não fazer. A Bia deve se explicar, mas eu acho que não foi isso que ela realmente eu não entendi. Ela disse, não. Não, é só porque o que eu entendi do que ela disse, quer dizer, não foi nem ela que disse, isso é uma citação, é que o ato tem que ser, o ato de dar, de prover ao outro a possibilidade de seja comida, ele é independente do sentimento, porque ele é uma obrigação. Mas você descobre, eu acho que é posterior, você descobre, quer dizer, é uma descoberta posterior, que isso também te faz bem a você. Eu não acho que seja... Não, eu não entendi que não é uma condição de que você dando... Eu não sei se é... Bom, eu entendo o que você quer dizer. Talvez isso seja a questão moral da história, de você não ter isso como transacional e ter isso como um benefício autêntico. Porque se ele é transacional, você não vai sentir o benefício autêntico. Benefício não, mas sim, mas não é o benefício, falava não é prazer, benefício, mas o prazer, sei lá. Posso falar? Alguma coisa... Pode falar, Vitor? Raul no paredão. Não, que paredão? Temos aqui Fireman e Hirsch. Fireman. Bia, fala primeiro, Bia. Bia. Não, pode falar aí, quero ouvir. Pode falar. Bia, primeiro, obrigado, muito obrigado pela tua explanação, foi maravilhosa, como sempre. Eu sempre falo para o Raul assim, Raul, eu gosto muito de você, mas há controvérsias, então é o caso. E outra coisa que eu queria falar, Bia, é o seguinte, tem um determinado ponto que você fala sobre um pensador, eu não sei quem é, não lembro o nome. Não, que ela fala que se você fizer, não é a Bia que está falando, o pensamento do cara, se você fizer destacar, você vai ter de volta. Eu acho que a gente tem que fazer destacar, independente se a gente vai ter de volta. Eu não espero nada de ninguém. Eu faço porque eu quero. Entende? Porque tem que.
Não, sim, tá bom. Religiosamente, sim, mas eu não penso assim. Eu não penso em relação à minha pessoa, eu faço porque eu quero. É diferente. Não, eu faço porque eu quero, independentemente do resultado que vai ter, se eu vou ter, se isso vai me beneficiar ou não me beneficiar. Eu não penso nisso. Eu penso que eu quero fazer para aquela pessoa aquilo. Ou para aquela pessoa, para aquele grupo, enfim, ou para a doação que eu vou dar para uma instituição, para o que seja. Para a área, não para a área, para qualquer um. Entendeu? É isso que eu estou falando. Esse é só o meu ponto. Obrigado. Obrigado. Fairman, temos aqui a Bia, que eu acho que está no ponto de entrar, e Gerson. Gerson, deixar a Bia primeiro. Como você... Não, deixa Bia. eles falarem primeiro. Gerson, por favor. Obrigado, Bia. Você, Bom dia a todos. Bom dia. Nós falamos muita coisa, mas a palavra que mais me tocou agora foi moral, respeito e ordem na palavra, né? E eu vou apenas falar uma coisinha pequena. Tzedaká, eu acho que tem muito a ver com tzadik. O tzadik faz e faz. Não espera o que vem, ele faz. É isso que nós temos que ter dentro de nós. Bom, aqui temos aqui... Carlos, você quer falar, Carlos? João, quer falar, o cara? Quer falar? Não? Não? Tá. Ana, por favor. A Bia depois... Tá. Vai falar, mas hoje ele vai falar devagar. Mais devagar. Bom dia a todos. Eu acho, Bia, que de tudo que você falou, é uma frase que me toca muito, que eu acho que a gente deveria pensar mais. Bom dia a todos. Bia, uma frase que você falou e que me toca muito, e eu acho que nós deveríamos pensar cotidianamente, a todo instante, somos todos responsáveis uns pelos outros. E entender quem são esses todos, quem são esses uns, como é que é essa nossa responsabilidade nesse mundo em que a gente vive. É isso. Obrigado pelas suas palavras. Gilberto. Está pedindo aqui, o empresário chegou e falou que o negócio dele prospera. O negócio dele prospera, ele falou. Eu conversei com o cara. Fala no microfone. Eu não posso gravar isso, mas eu conversei com o cara. Então não fala. Já talvez o cara, mas eu não posso. Está sem microfone. Está desligado o microfone. Está desligando, está desligando. Falar no microfone, te deixaram sem pilha de propósito. Eu conversei uma vez Com um cara seriamente, que é um dos caras, um dos maiores doadores da comunidade brasileira, tal, que é o Eli Horn, todo mundo conhece, que falou para mim assim, na minha frente, na minha cara, eu ajudo porque isso volta para mim, olha, tudo que eu tenho é porque eu ajudo. Aí eu olho para ele, Eli Horn, é o dono da Cirela, aí eu olho para ele e falo assim, galera, tudo que você faz é fajuto. Não. Eu não estou comparando, estou falando a questão transacional. Eu estou falando assim, tudo que a Bia falou está bom. Tira a parte transacional dessa história, tanto espiritual como material, aí eu acho que fica muito mais alinhado com a nossa ideologia judaica. A parte transacional não é alinhada com a ideologia judaica. A ideologia judaica é você suporta o necessitado porque é a tua obrigação. Ponto. Igual a tua obrigação de respirar para ficar vivo. Ponto. É isso. Então, só quero tirar isso. O resto está tudo certo, deixa lá tudo. Mas, Raul, é a sua obrigação para... Mas é a sua obrigação para você ter uma vida, continuar vivo, você ter uma vida próspera, você no pós-vida, já olhando um conceito já mais coisa, porque assim, se você for pegar a Torá toda, você vai pegar toda a questão dos conceitos das rezas todas, então assim, as obrigações judaicas, os ritos, etc, etc, no final, é você ali, num momento, você e Deus, você e as questões ali, para você ter ali um ato de clemência, e o que é Yom Kippur, né? Um ato de clemência para poder você ter ali
bom final. Bom final. Eu queria fazer uma questão. A ordem começa comigo. Não, Charles. Cadê o Gilberto? Charles Gilberto. Pode falar? Durante quase a minha vida toda aqui na área, desde que eu me entendo como gente, sempre fiz esse trabalho de pedir para os outros. E cada vez que eu recebia um sinal positivo, o significado dessa positividade me dava uma satisfação tão grande que não, além de ter conseguido uma tzedakah, não é isso, uma ajuda, eu estou falando para a congregação, eu não estou falando para a pessoa individual. E nós também só vivemos e só sobrevivemos tendo contribuições e donativos e tzedakah, whatever vocês podem chamar como quiser, mas a satisfação que me dava quando conseguia, você pedir, quanto eu dei ano passado? Você deu 3, mas que tal dar 5? Aí a pessoa, eu dou 4, tá ótimo. Então é como se você estivesse fazendo uma coisa para você, não é um negócio, mas não vai ter lucro nenhum, só vai ajudar a nossa área. E a gente precisa disso. E isso é que as pessoas também precisam se conscientizar. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas que colocam isso como uma prioridade. Obrigado, era só isso que eu queria falar. Olha, na ordem, vamos deixar o Editon, que está há muito tempo na fila, depois Charles, depois Bia, finalmente. Bia, você criou aqui um calor maravilhoso. Por favor. Tá bom. Diálogo. Eu entendo que a questão da tzedakah, e aí, voltando, inclusive, o objetivo do judaísmo, e segundo nossos sábios falam no Talmud, você precisa de abençoar aquelas pessoas que precisam, que necessitam. Porque a humanidade, o ser humano, ele é um ser social. O ser humano, isso não é um ser unitário. Então, o ser humano, justamente, ele precisa do outro para poder, justamente, isso crescer. Mas para poder crescer, não para poder crescer em cima da cabeça do outro, mas sim poder crescer isso juntos. Quer dizer, quando, por exemplo, aqui, o nosso amigo aqui, quando se ele estiver caído, eu também vou estar caído. Mas se ele estiver de pé, eu vou estar de pé. E, inclusive, trazendo, segundo os nossos sábios, esse que nós estamos falando no Talmud, quando um judeu está de pé, todo o povo judeu está de pé. Quando um judeu está caído, todo o povo judeu está caído. E aí, assim é a mesma coisa de tzedakah. Se a gente está vendo aquela pessoa que está desolada, aquela pessoa que teve o seu comércio, ele faliu, teve a sua empresa faliu, aquela pessoa está no desespero, a gente tem que estender a mão para aquela pessoa e ajudar financeiramente. Quer dizer, e ajudando financeiramente, você dando a sua contribuição financeiramente, você inclusive vai estar fazendo o princípio disso, trazendo para a humanidade maior o princípio da humanidade, trazendo para o nosso povo judeu o amor ao próximo. Ou seja, então, quer dizer, para poder resumir aqui, a humanidade e nós, enquanto povo, nós, enquanto coletivo, a gente só vai crescer e nós só vamos avançar se a gente olhar pelo outro. Se a gente não olhar pelo outro e se pensar só em nós mesmos e não ajudar o nosso próximo, a gente não vai chegar a lugar nenhum e só vai andar para trás. Vou trazer só uma provocação, para variar. Mas, Bia, eu não vou fazer muitos elogios ao que você falou, porque senão fica parecendo... Eu encomendei.
Não encomendei, não. Mas eu fiquei pensando uma coisa, pela hora, uma provocação. Ela só mandou para eu ficar aqui pessoalmente e ter certeza que todo mundo vai elogiar isso. Eu fiquei pensando assim, né? É uma provocação. Eu partindo do princípio que o código judaico de conduta, né? Não estou falando de religião, porque isso é outro assunto, ele é muito baseado na lei natural e como a natureza deve se organizar e ordenar de certa forma, e nós como parte da natureza, porque ele não é só uma lei entre os homens, ele também ordena os homens em relação à natureza. Assim como na natureza a própria criação deu a certos elementos dos quais nós temos proveito. Então, nós comemos a fruta porque ela é doce, boa, e a fruta precisa que nós a comamos para que a semente seja espalhada. Ou um animal que dá... Vou chegar lá, calma, não precisa olhar assim. Um animal que dá a leoa, ou que ela precisa nutrir o bebê, né, o filhote com leite, mas, de certa forma, aquele momento e aquela fisicalidade dá na leoa um certo prazer, porque senão ela engoliria o bebê, ela não entenderia aquilo como... Ela não teria que fazer aquilo, mas ela tem um prazer com aquele momento. Existe algum tipo de benefício. Eu vou dizer para benefício, mas não é. Talvez os nossos sábios, ou os redatores dos escritos, ou dos interpretadores, pensaram que esse retorno a uma obrigação fosse necessária para esse ser humano fazê-lo. É só em algum nível, que você admita ou não, ele tem que ter algum retorno, seja o sentimento comunitário, seja o pessoal, para que ele encontre nesse ser humano um plus para fazê-lo. Claro que é uma obrigação, mas, de certa forma, o ser humano tem que ser tocado, física, espiritualmente, para que ele exerça essa obrigação. Isso é talvez um gatilho da natureza para que isso aconteça. Não tem diretamente a ver, mas tem a ver, porque se você acha que, tudo bem, não chega a ser o extremo de que se eu doar X, eu vou fazer 10 vezes X no meu negócio. Eu acho que isso também é uma furada, mas, de certa forma, mesmo a pessoa que... Todo esse selflessness, né, não é nem altruísmo, né, mas esse apagamento do ego, ele é uma utopia que não existe. O ego nunca se deixa apagar. Então, de alguma forma, você tem que ter um benefício daquilo que você está fazendo. Independente da obrigação. Então, talvez esteja incluído nessa obrigação que você vai... É sua obrigação dar. Mas antes da lei, né, da lei, exista um retorno bem sutil e subjetivo para esse ser humano que pratica tzedakah. Porque nós, em algum momento na história mundana, também cuidamos do ferido, por exemplo. Mas, de certa forma, nós entendemos que essa relação tinha um jogo de dois, de três, de comunitário. É só um pensamento que, mais para a lei natural, de certa forma, isso pode ter, não diretamente em relação ao caro Senhor, né? Pode? Olha, eu vou falar rápido. Eu vou falar rápido e realmente, quer dizer, talvez de uma maneira mais prática. Eu tenho dificuldade de falar bonito, como o Charles falou, mas principalmente aqui o rapaz falou e você falou no Eli Horn e outras pessoas, hein? Ah, Rafael, prazer. Não, eu posso ter dado uma aula, porque professor o ano inteiro eu me lembraria de você. Bom, então, peraí. Esse pensamento, quer dizer, na prática, esse pensamento de que existe compensação,
se isso daí fosse o motivo para dar, pode ser que seja para certas pessoas, mas para outras, por exemplo, que não acreditam em recompensa, nem aqui, nem no Olam Abá, essas pessoas, então, se fosse verdade esse sentimento, ou se fosse real, essas pessoas, então, não precisariam dar. E não é bem o que acontece. Então, deve haver mais alguma coisa, quer dizer, muito mais importante no judaísmo do que essas conjecturas sobre recompensa e Olam Abá, é você entender o que a Torá quer de nós. Então, aí, o pensamento fica totalmente diferente e a intenção da pessoa que dá é completamente diferente. E eu acredito que, não sei, mas eu entendi a minha leitura e também conhecendo a Bia, eu acho que seria mais isso do que pensar em recompensa. Obrigado, Jane. Vamos escutar a Silvia, que está com a mãozinha levantada, mas ela não vai parar o carro, né, Silvia? Eu estou paradinha. Ótimo. E essa na Tová para todo mundo. Direto de Duque de Caxias. Eu queria fazer um comentário só. Eu acho que, de uma forma pragmática, né, que eu acho que o Raul queria levantar a questão do pragmático, ter alguma coisa de volta, ou abstrato, porque é um princípio moral, ético e etc. E lógico, agradecendo e só assim, dizendo que como é importante a Bia trazer isso nessa data, né? Que é uma data onde há muitos pedidos de tzedakah e esse assunto vem à tona. Mas eu acho que, de certa forma, de forma pragmática, essa questão da tzedakah é intrínseca ao judaísmo. Por quê? Porque as instituições, né, só existem por causa da tzedakah. Você pode dizer que uma mensalidade não é tzedakah, mas né? Sim. Por exemplo, em outras... Vou fazer uma comparação. A Igreja Católica ela tem bens próprios, ela tem uma estrutura que precisa de tzedakah, mas não necessariamente. E no judaísmo, se você não doar para todas as instituições, elas simplesmente não existem. Então, a questão da continuidade do próprio judaísmo, ou de fazer um estudo de Torá com café da manhã, num lugar com luz, internet, etc., está diretamente vinculado a essa participação individual. Então, para mim, de certa forma, faz parte da existência básica. E aí, nesse sentido, o Eli Hor não está errado. Porque se ele não doar, ou se cada um de nós não der o que pode, não tem Shabbat, não tem Rosh Hashanah, não tem Yom Kippur, não tem café da manhã, não tem minhã, não tem nada. Né? Perfeito. Então é isso. Beijinho. Obrigado. Silvia, eu queria deixar um tempo para a Bia, um tempo para o Raul. Eu trouxe aqui um recorte importante. Primeiro, eu queria só reforçar sobre esse negócio da tzedakah, que a gente dê a tzedakah que realmente... faça sentido para ele. Não adianta dar um centavo, né? Tem que dar o que há de melhor. A gente lê aqui seguidamente, tem que dar o teu melhor gado, o teu melhor carneiro, o teu melhor. Você tem que dar o seu melhor. E nessa história de dar o melhor, às vezes é dar o tempo, né? Dar o tempo por quê? Porque as pessoas, as sinagogas, as instituições precisam de pessoas trabalhando, né? Para não sobrecarregar os que trabalham e para que as coisas aconteçam. Então, dei dinheiro e deixar um cara só fazendo Yom Kippur, chamar 2 dias, na sinagoga sozinho. Isso é importante todo mundo por exemplo. Então, escuta isso e fala assim, caramba. Exatamente. Olha, a gente não escuta nada se não falar no microfone. Não, é uma lavagem de roupa aqui. Mas assim, eu queria também falar aqui sobre uma coisa que tem a ver com isso.
no Tratado de Zomar, que é especificamente sobre Yom Kippur, no Talmud, tá? Ele diz que as transgressões, né, entre o homem e o onipresente, você, sim, rezando, fazendo tzedakah, enfim, filá, etc., as 3 coisas, você vai, provavelmente, você vai ter o perdão, você vai conseguir a expiação. Porém, as transgressões com o próximo, não adianta só rezar. Você tem que pacificar com o próximo para depois pedir perdão. Então, depende sempre de uma ação, tá? Eu queria deixar isso aqui bem claro, porque isso é muito importante. Olha, quero pedir perdão para Deus. Inclusive, o que é mais fácil, né? Pedir perdão para Deus ou para o próximo? Né? Para o próximo, é mais fácil. Não, não é não. Não. Não é não. Deus não é fácil, sabe por quê? Porque Deus você não pode confirmar, você não tem confirmação. Mas tem que confiar em você mesmo. Bom, mas enfim, eu só queria dar essas 2 adições e a Raul quer complementar uma coisinha e depois a nossa amiga Bia, 9h39. Não, então, mas é porque teve o Slichot também, então tem que adiar. Se você faz a Slichot comer o tempo do debate, você está totalmente errando na questão do objetivo da sinagoga. Não é, a reza faz parte, mas o objetivo é o entendimento. E aí, vou falar. É assim, a gente aqui tocou numa coisa fundamental no judaísmo, que os sábios se debatem com isso há muito tempo, e que essa discussão que a gente está falando está refletida no Shema. Certo? Não dá tempo aqui de desenvolver isso. Se as pessoas quiserem se anotarem, a gente pode marcar um dia, uma aula, um dia qualquer, para ler o Shema e ver como o Shema, que foi feito pelos sábios, porque o Shema são trechos da Torá costurados pelos sábios, como ele endereça essa questão da mitzvah, mais do que tzedakah, da mitzvah transacional e não transacional, e no final da obrigação de fazer, não importa por que motivo. Isso está aí no Shema. Cada vez que você lê o Shema, na hora que você lê o Shema, entender isso, cada vez que você lê o Shema, você vai rever essa discussão, que é fundamental. Então, isso é uma coisa muito interessante, está no livro. Esse livro que o Germano falou na semana passada, ou retrasada, que eu dei para ele uma vez, do Leibovitz, tem um artigo sobre essa questão do Shema e sobre a questão que você, filosoficamente, no judaísmo, você fala de cumprir a mitzvah lishma ou lo lishma. Lishma quer dizer pelo nome dela. Cumprir a mitzvah porque ela existe, ou cumprir a mitzvah não porque ela existe, mas por um motivo transacional. Ok? Eu puxei isso porque eu acho que isso é fundamental nessa discussão toda. Eu sei que é difícil, não sei o quê. E está lá. Então, eu acho que se vocês quiserem, a gente pode marcar um dia para analisar esse capítulo. Mas são uma hora, 2 horas para analisar. Então... Está na Mezuzá, está no Shema. Os caras botaram... Essa discussão é tão difícil, botaram no Shema. E o que o Rafael falou sobre a questão do Olam Habá, não é? É a grande invenção não judaica de como resolver esse problema. A gente pode discutir tudo isso. Porque o Olam Habá é uma papo furado. Por quê? A gente pode discutir lá. Porque é a maneira de falar, não, tudo que fizer aqui não tem problema, porque depois eu vou pagar lá em cima. Eu acho fantástico. Você faz um monte de merda aqui, depois tu vai lá em cima e fala, agora faz comigo. Ah, caramba. Muito tarde, eu acho. Olha, 9h42, a gente não deixou a Bia falar. Bia, olha o que você fez. Você criou aqui uma discussão maravilhosa. Bia, por favor, a Cláudia colocou aqui sobre Firgum, que é um conceito judaico onde a evolução da regra da obrigação pode se haver o prazer, tá? Então, a obrigação que se torna um prazer, a regra o conceito judaico de Firgum. Vamos colocar isso também no estudo futuro. Bia, por favor. Não, eu fiquei com a sensação, assim, de que alguns dos comentários foram feitos em cima de uma leitura muito literal. Eu não entendi que tzedakah deve ser feita porque te dá retorno. Por isso que eu comecei com a história do empresário chileno. Ele foi fazer tzedakah e aí descobriu o quanto lhe fez bem.
Porque antes ele assinava um cheque e mandava pelo correio. Ele nunca deixou de fazer tzedakah. Mas quando ele atuou e fez isso mais conscientemente, eu acho que a recompensa é essa. Você não faz esperando a recompensa. A recompensa virá de acordo com a sua atitude. Né? Perfeito, Bia. Tem uma utopia que diz que o trabalho voluntário é bom quando a gente tem prazer com o trabalho voluntário. Uma vez eu falei isso e falaram assim, não, isso é uma utopia. E tem uma outra coisa, e o trabalho voluntário também não pode ser quando você está aqui só para atordoar o outro do trabalho voluntário, você também tem que desistir disso. Né? Se o teu objetivo é só perturbar o outro, sai desse trabalho. O trabalho voluntário tem que ter algum tipo de prazer. Já me falaram que isso é utópico. Mas quem tem tempo e tal também pode dar dinheiro, sejam R$5, o que for, essa é a questão. Porque ele está na nossa mão para ser administrado, senão ele não estaria na nossa mão para ser administrado. E quem tem que dar quem não tem. E o mais sábio dessa história toda era Jô Soares, naquele quadro. Quem tem põe, quem não tem tira. É o princípio básico de justiça geral. Bom, Bia, mais alguma palavrinha? Hoje, pessoas que sempre falam, André, meu amigo Germano, vários não falaram, mas, enfim, foi muito quente, muito boa discussão, enfim, aprendemos bastante. Bia, alguma coisinha assim, um Hatimat Tová, Tzom Tov, alguma coisa assim? Hatimat Tová, com certeza, para todo mundo. Som Kal, e que o ano novo seja muito doce, produtivo e cheio de amor para dar. Amém. Obrigado, Bia. Obrigado, Bia. Todos aplaudindo aqui. Gente, a gente vai seguir aqui com Birkat Amazon. Um beijo a todos, todos os lugares aí. Tudo de bom. Obrigada, Bia. Beijo. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Caramba, esse dava para ir mais, hein? Não, é muito curto, mas tanto essa semana passada também, o Ariel falou uma coisa aqui que eu fiquei assim, gente, a influência vem de cima. Eu falo, não, tem muita coisa, mas a gente pode discutir muito mais do que a gente discute. De qualquer maneira, esse tema é fundamental. Isso.